desse nó, dessa angústia que trança, solidão que rompe laços, fere a esperança. Que fazer desse nós? O que há em comum? Algo pra chamar de mesmo, algo pra chamar de um. A mesma fé, só amor, só amor. Venha ao teu reino, tua vontade, Espírito Santo sopra sobre nós, vem sobre todos com tua bondade. Espírito Santo sopra através de nós. O nó é a morte, nós é a ressurreição. O nó é a fome, nós é o repartir do pão. O nós é o anseio de Deus pela criação. O nó é o pecado, o nós é a redenção. A mesma fé, um só amor, um só amor. Vem ao teu reino, tua vontade, Espírito Santo sopra sobre nós, vem sobre todos com tua bondade. Espírito Santo sopra através de nós. Teu reino, tua paz, vem e sopra sobre nós, vem e sopra sobre nós. Teu reino, tua paz, vem e sopra sobre nós, vem e sopra sobre nós. Teu reino, tua paz, Espírito Santo sopra através de nós. Vem ao teu reino, tua vontade, Espírito Santo sopra sobre nós, vem sobre todos com tua bondade. Espírito Santo sopra através de nós. Vem ao teu reino, tua vontade, Espírito Santo sopra sobre nós, vem sobre todos com tua bondade. Espírito Santo sopra através de nós. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Abre os nossos corações e a nossa mente para a gente ouvir da Tua palavra, para nós estarmos mais perto de Ti. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, eu tenho alguns avisos importantes. O primeiro deles, que não está aqui, é o seguinte: no dia 12 agora de junho, é dia dos namorados, e a gente queria fazer uma coisa um pouco diferente aqui na Viva, tentar encontrar uma data, um sábado de manhã, para a gente fazer um piquenique dos casais aqui da igreja, porque como a gente tem pais com crianças pequenas, um piquenique fica mais fácil a gente se reunir, a gente tem um momento de conversa, de reflexão e também de estar juntos, tá? Aí, durante essa semana, eu vou verificar com todos vocês uma data que a maior parte das pessoas possam, né, pra gente fazer esse encontro, tá bom? Bom, o próximo aviso é para você fazer um convite para quem ainda não faz parte da Viva. Eu quero lembrar que a Viva existe para quem ainda não faz parte dela. A gente que já faz parte da Viva, isso é muito bom, mas a igreja existe para quem está fora dela, para quem é de fora, o tempo todo. Então, os crentes são alimentados, mas aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo precisam conhecer. E por isso que a gente prega o Evangelho, porque a igreja é o único lugar onde a gente pode fazer isso, tá?
Antes da gente chamar as crianças, a gente vai participar hoje da ceia. Hoje é o primeiro domingo de junho, hoje é dia 1 de junho, e a gente vai participar desse momento especial. E eu só queria lembrar, gente, que a ceia, ela é a celebração mais importante da nossa fé, a Eucaristia. E eu estou falando isso porque hoje a gente está gravando o culto inteiro, porque talvez muitas pessoas que não estão habituadas à vida cristã achem que o primeiro domingo é como os outros, e não é. Por que não é? Porque a ceia, ela é um ato sacramental. Jesus ordenou que a gente coma do pão e beba do cálice até que ele venha. Então todos os cristãos celebram a ceia, e isso a gente faz no primeiro domingo do mês, né, como é típico dos protestantes. E eu gostaria de reforçar isso com todos vocês, especialmente você que não veio hoje, você que não participou hoje da ceia, porque a ceia é muito importante. Então você tem que colocar na sua agenda aí como sendo um domingo mais importante do seu mês para estar na Viva, é o primeiro domingo, tá? Tendo dito isso, nós vamos servir o pão e o cálice, que está num copinho. Eu pretendo, como ainda somos poucos, um dia fazer uma ceia cristã do primeiro século, assim, que era uma refeição comunitária, na verdade, que era a ceia de Cristo era misturado com uma celebração que eles chamavam de festa ágape. A festa ágape, a festa do amor, ela era uma celebração de fraternidade cristã. Então eles comiam de verdade, bebiam de verdade. A gente foi reduzindo isso, tornando econômico, e chegou aqui, ó, um pequeno pão e um pequeno cálice para a gente comer e beber. Mas vou pedir para que você aguarde até que todos tenham pego o pão, até que todos tenham pego o cálice. Abra, sempre digo isso, devagar, porque senão esse suco pode ser derramado todo em cima de você. E eu quero lembrar a vocês as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, que ele diz assim: porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Então, em memória do Senhor, comamos do pão. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice representa o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Então a gente bebe esse cálice, na verdade, com a lembrança do sacrifício de Jesus, do que ele fez por nós. Então, em memória do Senhor, bebamos do cálice. Como é primeiro domingo e é assim importante, a gente vai cantar uma música que tem a ver com isso. E aí eu gostaria que você, nesse momento, se você puder, fechar os seus olhos. Pode ser só ouvindo a música, talvez você não conheça a música, mas você tivesse um tempo de oração com Deus, um tempo a sós com Deus, enquanto a gente canta essa música, tá bom? Sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado,
graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Quebrantado do seu amor. Amém. Chamar as crianças, a Lid, pra gente orar por elas. Vamos lá? Vocês vão com a tia Lid? Vamos orar por vocês, vem cá, senta aqui na frente. Vem? Vamos orar por ela, gente? Vamos lá então. Senhor, muito obrigado pela vida da Helena e da Fernanda. Obrigado pela Lid. Abençoe esse momento que elas terão juntas, de conversa, de reflexão, de brincadeira. Abençoe a vida delas em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Bom, eu gostei desse esquema da gente sentado assim, quase que em roda, ainda não é, mas é bom estar com vocês aqui. Obrigado por terem dedicado o tempo de vocês para estarem aqui. E hoje, gente, a gente vai continuar a série de exposição da Carta de Romanos, que, por sinal, vocês repararam, a gente agora tem uma tela, uma TV, uma luminária de consultório de psicanalista. Não é, mas poderia ser. Porque a gente, só para vocês entenderem, é importante dar essa explicação, a gente alugava o projetor do Leblon Corporate, custava R$350 por domingo para a gente usar. Isso é muito caro para o nosso orçamento hoje. Então eu conversei com o Júlio,
para a gente poder fazer um investimento um pouco mais alto, de ter uma coisa que seria nossa e que a longo prazo se paga, né? Porque a gente resolveu comprar essa tela, esse pedestal e também essa luminária aqui, para a gente não ter esse custo mensal que fica muito alto ao longo dos meses. Isso vai se tornando um valor astronômico, né? Esse valor que a gente fez foi um desencaixe do que a gente tinha guardado. Então, a semana a gente vai contar com vocês para um mini kit Viva, como a gente fez ano passado, quem lembra, para a gente poder comprar algumas coisas. E é isso. Então, hoje nós vamos conversar sobre uma fé que produz gente forte, gente madura. E para isso, eu quero lembrar o que a gente conversou até aqui. Até esse momento, até o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele explica para nós como que o Evangelho, que ele diz que é o poder de Deus em ação para salvar, operou. Como é que Deus agiu para resgatar a humanidade da sua condição de pecado e de morte. Paulo deixa claro que todos pecaram, isso não há nenhum ser humano no planeta Terra que já viveu, que vive ou que viverá, que, digamos assim, alcançou o padrão da glória de Deus. O único ser humano que fez isso, foi fiel até a morte de cruz, se chama Jesus Cristo. E por meio dele nós obtivemos perdão para os nossos pecados e por meio da sua ressurreição, uma esperança não só de vida eterna, mas de que também a gente será ressuscitado com Cristo. Isso nos dá uma esperança de vida. Então Deus, a Trindade, agiu na história para resolver o nosso maior problema, que é a nossa rebelião e a nossa condição de morte. Alguém pode dizer assim: Herbert, me dá um exemplo da nossa condição de morte. Eu dou vários, mas um bom exemplo é você perceber dentro de você que você tem coisas, emoções e sentimentos dentro de você que muitas das vezes te empurram não para a vida, mas para o desespero, para a desesperança, para a morte, para o desânimo, para o desamparo, para o medo da solidão e uma série de coisas que habitam dentro de nós. Se a gente quiser ver sinais de morte, o mundo está cheio, é fácil. Liga a TV, abre o Instagram, que tem vários sinais de morte do mundo. Então, se fosse verdade, por exemplo, a ideia de um filósofo que disse que o ser humano nasce bom e o que o corrompe é o meio, a gente poderia ver isso, talvez, em algum lugar onde o meio não estava corrompido. Mas o fato é que a nossa humanidade, invariavelmente, ela tende a, digamos assim, a aspectos de rivalidade, de morte, de destruição. E isso precisa, digamos assim, ser refeito pelo poder do Espírito habitando no coração humano e sendo capaz de transformá-lo de alguém parecido com o Adão caído, que vive e vai sendo empurrado para a morte, para alguém parecido com Jesus Cristo, alguém que vive e produziu vida em tudo ao seu redor, né? Então é sobre esse evangelho que Paulo está falando. E aí, eu resolvi então, no capítulo 5, falar sobre uma fé que produz gente forte. Volta uma imagem aí, Nath. Eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se é só uma, voltar a projeção. É a ligação? Vê se está lá. Se não tiver aí passa uma, mais uma, agora sim. Eu fiquei pensando, como é que eu posso explicar o texto que eu vou ler hoje? De uma maneira assim, para criar uma imagem na cabeça de vocês. Eu resolvi pegar a imagem de um grafeno. Não sei se vocês já ouviram falar, talvez o Mazinho que trabalha com treinamento, né, na área de energia, a Pri também, né? Mas eu achei muito interessante essa coisa do grafeno, porque até onde se sabe, e estão experimentando isso, as propriedades desse material são únicas. Ele tem, ao mesmo tempo, alta resistência e muita flexibilidade, que é uma coisa muito difícil de encontrar. O diamante, por exemplo, ele é muito resistente, muito duro, mas ele não tem flexibilidade. O grafeno não, ele é altamente resistente e muito flexível,
é, até onde se sabe, o melhor condutor de eletricidade e tem condições térmicas excepcionais e, melhor de tudo, extremamente leve. Então, eu estou diante de uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, que é uma fé que produz gente forte. A gente vai entender o que significa isso na prática. Só que antes da gente pensar nessa questão de uma fé que produz gente forte, eu quero pensar com vocês sobre 3 mentiras que geralmente, o texto de Paulo vai falar muito sobre sofrimento, 3 mentiras que geralmente a gente pensa sobre sofrimento, que a gente acredita sobre sofrimento. A primeira mentira é que o sofrimento é causado por Deus. Deus causa o sofrimento. Então, no texto de Tiago, capítulo 1, ele diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. A palavra provação, a palavra tentação é a mesma coisa. Então ele está dizendo o seguinte: quando vocês forem provados, considerem algumas coisas. Ele fala: pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Aí ele fala: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Então a primeira ideia, a primeira mentira a respeito de sofrimento, de tentação, é que a tentação vem de Deus. Bom, se essa é uma mentira, a segunda mentira é que se você for de Deus, você não vai sofrer. Tem um slogan de uma igreja famosa, que eu acho que não é igreja, é uma outra coisa, que diz assim: pare de sofrer. Uma grande mentira. Mas tem muita gente que acredita que se você for crente, fiel a Deus, você não vai sofrer. Isso não é uma verdade. Basta a gente ver a vida, que a gente sabe que o sofrimento é parte da vida humana. E a terceira coisa que também é uma mentira sobre o sofrimento é que o sofrimento não serve para nada. Sofrimento é inútil. Bom, existem sofrimentos necessários e existem sofrimentos desnecessários. Qual é o sofrimento necessário? Uma criança, um bebê, para se tornar criança, vai sofrer. Uma criança, para se tornar adolescente, sofre. E por aí vai. Uma pessoa que, por exemplo, não gosta de trabalhar, se tiver que aprender a ter que trabalhar, ter horário, ter que ter disciplina, vai sofrer. Então o sofrimento ele é necessário em vários momentos da vida. Quer ver um exemplo? Você tem que ir no dentista. O sofrimento necessário. Você tem que fazer um exame ruim que você não quer. O sofrimento necessário. Existem sofrimentos que são necessários. Existem sofrimentos que são desnecessários. Por exemplo, alguém chegar no vidro do teu carro, estourar o vidro e roubar você. É um sofrimento desnecessário. É uma pessoa fazendo uma coisa absurda. Então, todo sofrimento, ele pode, de um lado, ser positivo, ele pode nos ajudar a alguma coisa, e existem sofrimentos que não nos ajudam em absolutamente nada. Pois bem, tem uma história, daqui a pouco eu vou entrar no texto de hoje, de uma empresa que eu já falei sobre ela algumas vezes, chamada Thomas Cook. Uma empresa criada na Inglaterra, no final do século XVIII, uma empresa muito forte, muito poderosa, que ela criou uma coisa inovadora, que era vender viagem de navio com hospedagem. Você sabe o que é isso? Viagem de navio com hospedagem, uma venda casada. O que a gente chama hoje de pacote de viagens, milhões de empresas fazem isso, só que na época eles inventaram isso. E como é que eles faziam? Eles vendiam na rua, numa portinha que eles tinham, muito famosa, e eles vendiam esses pacotes de viagem. O tempo passou, a internet chegou, o mundo mudou, e eles continuaram vendendo pacotes de viagens na portinha, na rua, sem colocar isso na internet, sem mudar isso. O que aconteceu? Essa empresa muito poderosa, que atravessou um século, quase atravessou um segundo século, faliu, porque não revisaram as estratégias e o método como que eles faziam, né? O método de trabalho deles.
Pois bem, isso aqui nos ensina uma coisa, que mudança vem para todo mundo, e quem não se adapta, morre. Quem não se adapta, perde o tempo das coisas. Isso, na evolução das espécies, por exemplo, o Darwin fala isso, né? Que não foram os mais fortes que sobreviveram, foram os melhores adaptados ao ambiente externo. E eu acho que isso é verdade para a vida de fé também. A vida de fé, ela vai enfrentar as intempéries. O que acontece ao redor, acontece com todo mundo. Se tem uma pandemia para o João, tem uma pandemia para todo mundo, para mim, inclusive. Então, a vida de fé, ela não nos isenta de sofrimentos externos. Ela não nos isenta da gente viver a realidade como ela é. Agora, uma vida de fé também nos convida a viver uma vida com Deus de uma maneira diferente. A maneira como um cristão, a maneira como alguém que tem fé enfrenta adversidades, digamos assim, é diferente de alguém que não tem fé. E isso Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, ele diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Nesse momento, a igreja que estava lendo a carta de Romanos, a carta escrita por Paulo, né? Escrita para a igreja de Roma, poderia pensar assim: Paulo, eu entendi que Jesus Cristo perdoou meus pecados. Eu entendi que Jesus Cristo me deu uma esperança de ressurreição. Agora então, Paulo, eu vou ter uma vida maravilhosa, incrível, sensacional, sem problema, sem adversidade. Aí Paulo vai dizer o seguinte: agora nós temos paz com Deus e nós fomos declarados justos pelo que o Senhor Jesus fez por nós. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês. Verso 2: foi por meio da fé que Jesus Cristo nos concedeu essa graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. E a igreja de Romanos dizendo assim: glória a Deus, aleluia, todo mundo gritando, culto lá era pentecostal, todo mundo gritando, 3 mulheres rodopiando, um cara dando cambalhota na igreja, todo mundo dizendo: meu Deus do céu, isso que Paulo está dizendo é incrível, porque agora a gente desfruta de segurança e de alegria, porque vamos participar da glória de Deus. Aí Paulo está dizendo, todo mundo pensando assim: meu Deus, o que Paulo está dizendo aqui é incrível. Nós vamos ser ressuscitados como Jesus foi ressuscitado. Verso seguinte, verso 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Aí o pessoal senta no banco e fala assim: Paulo, poxa, calma aí. A gente estava feliz agora. Os judeus falando: o reino de Deus vai chegar. O mundo vai ser transformado. E de repente Paulo traz um balde de água fria dizendo: também nos alegramos. Alegria ao enfrentar dificuldades e provações? Como assim, Paulo? Como assim eu, que estou em Cristo, tenho que me alegrar ao enfrentar dificuldades e provações? Pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. A ideia de desenvolver aqui é de aperfeiçoar a pessoa para que ela se torne mais capaz de perseverar. Para que ela seja capaz, para que ela crie resiliência, para que ela crie estrutura, condições de perseverar. E isso aqui parece absolutamente contraditório a uma vida de fé. Parece que não é a mesma coisa. Parece que o que Jesus fez por nós isenta a pessoa de viver dificuldades e de viver desafios aqui, nesse mundo. É como se, por causa de Cristo e por causa da fé, todos nós fôssemos viver uma vida boa agora. Outro dia eu conversava com um amigo, e a gente tem um amigo em comum, todos pastores, e eu falava assim: cara, eu acho que a teologia desse terceiro amigo, eu falei isso, a gente estava almoçando aqui no Leblon, nós 3, e eu falei o seguinte: cara, eu acho que a teologia que você defende é das piores, é muito ruim. E ele falou assim: a gente pensa diferente. Eu falei: cara, não é uma questão de pensar diferente. A teologia que você defende, a ideia que você defende da Bíblia,
ela diz pra gente que, primeiro, se você tem alguma enfermidade, se você tiver fé, Deus vai te curar de qualquer enfermidade. Segundo, o que Jesus fez na cruz por você vai te trazer prosperidade financeira. E terceiro, você vai triunfar sobre todas as coisas. Vai prosperar, vai enriquecer, não vai ter doença. Eu falei, o cara que inventou isso morreu de câncer. Então você para de inventar essas loucuras, porque isso não se sustenta do ponto de vista do Evangelho. Sabe qual é a questão? A igreja desse amigo é enorme. Enorme. 5.000 pessoas, talvez. Muito grande. E o que eu estou dizendo é que essa ideia de Deus é o que ganha lugar no coração das pessoas nesse Brasil. Quando a gente fala de fé, na cabeça da maior parte das pessoas é fé para vencer na vida. E não fé para viver a vida com honestidade e integridade, sem desmantelar, sem cair no chão, lidando com tudo que a vida tem para oferecer. E a gente não sabe o que é. Essa é a fé do apóstolo Paulo. A fé do apóstolo Paulo não é uma fé mágica que diz assim, se você crê em Jesus, você não vai enfrentar dificuldade. Paulo está dizendo, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Porque a gente enfrenta isso. A gente passa por isso pelos motivos mais variados do mundo. Agora, eu também não estou falando, e Paulo também não está dizendo isso, que o cristão é aquele que tem que ficar buscando sofrimento na vida. Tem gente que adora buscar um sofrimento porque ela acha que com isso ela é mais crente, está vivendo mais perto de Deus e vive de sofrimento em sofrimento. Até o jeito da pessoa falar é um jeito sofrido. Ai, meu irmãozinho querido. Ela fala sofrendo. Ela fala como quem estivesse sofrendo o tempo todo para mostrar o quão santo essa pessoa é, o quão de Deus essa pessoa é. E isso não tem nada a ver com o Evangelho também. Paulo é um cara que está dizendo o seguinte, olha, a gente tem que se alegrar ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que essas provações, essas dificuldades, contribuem para a gente desenvolver perseverança. Por pior que seja a adversidade, por pior que seja a dificuldade, elas contribuem para a gente se manter na vida perseverante. Perseverar é não desistir. Perseverar é não abrir mão da sua vida, da sua história e continuar a despeito do que aconteceu com você. Se vocês quiserem um livro para pensar muito bem sobre isso, é o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psicanalista no primeiro momento, depois ele cria uma outra coisa diferente da do Freud, né? Mas no primeiro momento era um psicanalista que trabalhou com as pessoas no campo de concentração nazista e viu gente sofrendo muito, como foi aquele período. E o Viktor Frankl fala uma coisa que para mim é incrível. Ele fala que as pessoas que conseguiam perseverar depois que saíam daquele sistema de sofrimento são aquelas pessoas que encontraram algum sentido na vida. E esse sentido podia ser na arte, na espiritualidade, em Deus. Elas encontraram um sentido para continuarem sobrevivendo, para continuarem vivendo a despeito do que tinha acontecido. E isso é talvez o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente. Bom seria não sofrer. Bom seria não lidar com a vida do jeito que ela é. Mas a gente vai ter que lidar. A grande pergunta é, o que é que nós vamos fazer quando tivermos que lidar com sofrimento e provação? Desistir? Abandonar tudo? E Paulo está dizendo, se a gente souber lidar com elas, elas contribuem para a gente desenvolver perseverança. Bom, verso 4 ele diz, e a perseverança produz caráter aprovado. A ideia de um caráter aprovado aqui é alguém que pegou um metal nobre e passou pelo fogo. E foi purificando aquele metal nobre até ele ficar perfeito. Ele está dizendo que essa perseverança no momento do sofrimento, da dificuldade, produz, isso é o resultado de alguém capaz de suportar a adversidade, é ter um caráter amadurecido. É criar uma casca emocional para lidar com a vida. Eu, uma vez conversando com uma amiga minha, psicanalista também, e a gente fazia análise com a mesma analista, né?
uma analista muito boa. E primeiro a gente estava rindo das coisas que a analista fala, né, das histórias. Mas a segunda coisa era assim, pensar como que às vezes a gente entra, por exemplo, num processo de cuidado com a nossa saúde emocional igual uma criancinha. É meio que incapaz de lidar com os nossos próprios sentimentos. Tudo nos afeta profundamente. A gente está o tempo todo muito mexido por tudo. E à medida que a gente vai passando por experiências sem desintegrar, aprendendo a lidar com aquilo, é como se você criasse uma casca que depois vira, sei lá, uma coisa emocional, que as coisas não te afetam tão profundamente. Tudo vai te afetar, as coisas afetam, né? Agora, a questão é como é que você lida com esses afetos todos, com essas emoções. O que Paulo está dizendo aqui, ter caráter aprovado, não é em termos morais, é em termos existenciais. É você suportar a aprovação e não desintegrar, e não se perder, e não se destruir com isso, e não canalizar, como muita gente faz, o sofrimento para uma compulsão. Eu estou sofrendo, então vou beber muito. Eu estou sofrendo, então vou ficar com raiva da vida. Eu estou sofrendo, então vou me viciar em tigrinho. E o sofrimento pode produzir esse tipo de coisa. E Paulo está dizendo, você está sofrendo, fique firme e suporte esse sofrimento em Deus, porque Ele produz uma vida assim mais amadurecida. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. A esperança de que nós teremos o que Jesus viveu, a ressurreição, a vida eterna. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Essa é uma das coisas mais bonitas que Paulo diz nessa carta. Existem coisas incríveis nessa carta, mas essa é uma das frases, para mim, mais bonitas. Primeiro, essa esperança não nos decepcionará. Ele está falando de Deus e da nossa esperança de ressurreição. O cristão é aquele que não fica morto por conta de um momento de adversidade. É aquele que na adversidade encontra esperança em Deus. Por quê? Porque nós sabemos que Deus nos ama. Perceba que o Deus que nos ama não nos tira do sofrimento. Essa é a verdade bíblica. O Deus que nos ama, Ele não nos tira do sofrimento, mas Ele faz uma coisa. Ele nos enche com o Espírito Santo e nos enche com amor. Tem muito crente que no sofrimento acha que ficar cheio do Espírito Santo é ficar neurotizado o dia todo falando em outras línguas, o dia todo pulando, o dia todo ouvindo rádio evangélica, o dia todo fazendo alguma coisa muito religiosa. Mas o que Paulo está dizendo é que quando de fato nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso coração fica cheio de amor. O sinal visível de que estamos cheios do Espírito é o amor. Gálatas 5, ele fala, o fruto do Espírito é o amor. Então, essa realidade aqui é o que deveria dominar o nosso coração. Isso é o resultado de uma vida de fé. Isso é muito desafiador, porque a fé, quando ela é genuína, quando ela é verdadeira, e eu estou fazendo uma diferença mesmo entre fé não verdadeira e fé verdadeira, a fé verdadeira produz gente forte em Deus. Gente madura. Gente que diante da adversidade não desintegra, não desmantela, não morre, não acaba, mas continua firme. É como Jesus disse em Mateus capítulo 7, logo no final, ele disse assim, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, vem a chuva, vem os ventos, vem a tempestade, e ele permanece firme. Essa é a pessoa que ouve as minhas palavras e a pratica. Não adianta a gente passar o dia lendo a Bíblia, se o Evangelho não é o que domina o nosso coração.
Se toda aprovação eu começo a desintegrar, e tem gente, meu Deus do céu, que diante do sofrimento busca solução em tudo. Vai no terreiro, vai na irmã da profecia, vai fazer o jejum no monte, vai na casa que tem culto todo dia na semana, vai fazer campanha, vai fazer de tudo, porque o coração dela não está em Deus. Ela acha que a solução da vida dela está fora, em alguma coisa, em algum lugar, e não em Deus. E é o que Paulo está dizendo, quando a gente coloca a nossa esperança em Deus, Ele enche o nosso coração. É saber lidar com a adversidade, com o sofrimento, de maneira honesta e corajosa. E isso aqui, gente, é um processo muito desafiador para a vida. A fé produz gente madura, forte. Essa semana, enquanto a gente estava na Casa Viva, o Otto citou uma frase que eu até trouxe para a pregação aqui, que é: mar tranquilo não faz bom marinheiro. Vocês conhecem essa frase? Maravilhoso. Mar tranquilo não faz bom marinheiro. Já ouvi falar, não quero ser marinheiro. O Sérgio deve conhecer essa frase bem, né? Ô Sérgio, uma travessia longa, assim, foi... Qual o lugar mais difícil que você já pegou, por exemplo? Ah, sim. Onda de 8 metros. 8 metros? Tá louco. Eu vejo de 1 metro aqui na praia, já nem entra. Imagina de 8. É surreal. É incrível quem pega no mar. 8 metros são quase 3 andares, só para a pessoa ter um pouquinho de noção. Claramente você sabe um marinheiro que trabalhou no chão a vida inteira, de alguém que pegou essa condição. Assim. São pessoas totalmente Pois é. diferentes. Tem condições internas de lidar com aquela situação. É um desafio. É um desafio. Paulo é um cara, vou usar a expressão do Sérgio, que pegou ondas de 8 metros. É um cara que sabe aguentar a pancada da vida e se manter firme em Deus. Ninguém aqui passou por açoite, prisão, perseguição. A gente vive um cristianismo assim, confortável, de toda a natureza. É tranquilíssimo. E a gente vive uma vida, talvez, das mais confortáveis da história, da humanidade. Nenhum rei do passado viveu uma vida tão confortável quanto a minha. Gente, só de eu ter ar-condicionado no verão, ligo, ó, maravilha. Ninguém viveu isso. O conforto do nosso mundo moderno é sem igual. E mesmo assim, tem muita gente quebrando. Internamente, emocionalmente, mentalmente. E eu acho que isso tem a ver com inúmeras coisas, mas sobretudo com a falta de confiança em Deus. A pandemia fez isso, né? Destruiu muita gente, E aí eu queria trazer e terminar com isso as 3 marcas que os desafios, as provações produzem em quem tem fé. E aí eu trago de novo a imagem ali do grafeno, porque o que eu vou falar agora tem a ver com o grafeno. A primeira coisa que uma vida de fé produz em nós é alta resistência. E o grafeno tem isso. Ele é mais forte do que o aço, sendo 200 vezes mais duro do que o aço. E ao mesmo tempo mais leve. É um negócio surreal. Por que alta resistência? Quanto mais e quanto maior a nossa capacidade de suportar o sofrimento, melhor a nossa condição emocional. Qual é a diferença, em tese, de uma criança para um adulto? A pessoa vai dizer, o tamanho e a idade. Não. É a capacidade de lidar com frustração e sofrimento. Essa é a grande diferença. Uma criança tem baixíssima capacidade de lidar com frustração e sofrimento. Você tira uma bala dela, meu Deus, meu mundo acabou. Uma bala. Baixíssima capacidade. Um adulto, em tese, ele se faz um exercício de trabalhar internamente, ele vai criando alta resistência. Por exemplo, tem coisas na vida que a gente vai ter que ter muita casca, assim, muita coraça para aguentar. Senão a gente desmantela. Eu lembro, e é uma história pessoal que eu queria compartilhar, que por volta do ano de 2013, 2014, eu fui conversar com o pastor Ricardo Agreste, que hoje apoia a Viva, falando que eu queria plantar uma igreja, 2015, perdão.
há 10 anos atrás. O Ricardo Agreste, aquela época, devia ter uns 55 anos, já estava há alguns anos à frente de plantação de igreja, conhecia muitos plantadores. A gente conversou, ele falou assim, eu acho que você devia esperar um pouquinho mais para isso. Eu fiquei frustrado com aquilo, falei, por que eu deveria esperar um pouquinho mais? Depois dos anos que se seguiram, eu passei por uma igreja muito difícil, meu Deus do céu, muito difícil, muito. Eu não tinha noção de que a igreja podia ser um lugar extremamente difícil, muito difícil. E aí eu passei por aquilo e percebi que eu queria ainda plantar a igreja. O que eu percebi é que se talvez eu não tivesse passado por algumas experiências difíceis, eu não teria as condições emocionais internas de lidar hoje com uma plantação de igreja, que é um desafio de toda a natureza. Eu estou dando um exemplo pessoal do meu mundo, obviamente, do mundo pastoral, porque talvez você possa pensar nos seus desafios do seu mundo, que talvez sejam parecidos em alguma medida. Às vezes, a gente pode ter a cabeça certa, saber intelectualmente como resolve o problema das coisas, mas se a gente não tiver a condição interna e emocional de lidar com aquilo, não adianta de nada. Eu sei como resolver o problema do mundo, até que você vai no mundo e começa a tentar resolver, e você fala assim, meu Deus, eu não aguento. Esse problema era maior. E não é intelectualmente, porque tem muita gente que sabe resolver o problema da economia, da política, do Brasil, da sociedade, sentado no escritório dizendo, é assim que se resolve. Vai lidar com conflito real, vai lidar com pessoas, vai lidar com negociação, é muito difícil. Então, a gente precisa ter condições emocionais e por isso que essa é a primeira marca, alta resistência. A segunda, usando grafeno, é a flexibilidade. Quanto mais imaturo, menos flexível. Flexibilidade não é se dobrar a tudo. Flexibilidade é saber, às vezes, dar um passo para trás, dar um para frente, recuar 2 passos, silenciar, não entrar numa certa briga, entrar em algumas brigas. Porque também a gente tem briga que a gente tem que entrar mesmo, tem que resolver, tem que conversar, tem que falar. Então, o grafeno, por exemplo, ele pode ser dobrado, esticado, sem ser danificado. Por isso que ele é tão incrível nesse processo, né? A flexibilidade é fundamental para a vida. Por exemplo, o apóstolo Paulo tem um momento que ele briga com um cara chamado João Marcos. Ele fala assim, eu não vou fazer mais viagem missionária com o João Marcos. Separa. Todo mundo chocado. Barnabé fica com o João Marcos. Paulo vai com Timóteo, cada um para um lado. Anos se passam. Paulo escreve a carta de 2 Timóteo. Traga minha capa, os livros, e eu também quero que o João Marcos venha ficar comigo. Flexibilidade é isso também. Esse cara que no momento precisou separar, em outro momento ele pode se juntar. Flexibilidade. E a última coisa é leveza. Porque se tem uma coisa que o sofrimento pode fazer no nosso coração, é nos tornar gente amarga, gente feia, gente com a vida muito pesada. Quantas pessoas você não conhece que sofreram na vida e se tornou assim a pessoa mais reclamona do mundo, a pessoa mais murmuradora, que você não aguenta ficar perto 2 minutos que ela já está reclamando de tudo. Ontem eu fui com a Lídia, com a Dilma, minha sogra, lá na Urca. Aí eu, às vezes, dou uma de doida, assim, começo a conversar com gente na rua que eu nunca vi, assim. Tinha uma mulher pescando, eu falei assim, você já conseguiu pegar algum peixe, não sei o quê. Cara, em 2 minutos, a mulher reclamou da vida dela toda ali. Eu falei, vou sair daqui, senão essa mulher vai tacar essa vara de pescar em mim. É porque tem muita gente que, com o tempo, vai ficando pior. Vai se tornando, assim, uma pessoa amarga. Não é que a pessoa é ruim, entendeu? Tipo assim, ela não vai te fazer mal, mas a pessoa te cansa, ela te suga, ela se torna um buraco, um abismo que você fala assim, meu Deus, que vida dessa pessoa terrível. Não aguento ficar perto dela. Por quê? Porque perdeu a leveza. O sofrimento, a vida, se tornou para ela um peso,
uma angústia tão grande que ela fala assim, tudo perdeu sentido. Tudo perdeu sentido. E uma das coisas que o Evangelho tem que fazer no nosso coração é colocar em nós a capacidade de não fazer com que, diante do sofrimento, a gente fique amargo. Que diante do sofrimento a gente se torne uma pessoa ruim, feia, com uma vida assim péssima. Mas pelo contrário, que a gente não perca a alegria, que a gente não perca a fé, que a gente não perca a esperança, que a gente não perca o amor, mesmo diante do sofrimento. Por isso que a fé é uma coisa que produz gente forte. Força não é só mostrar braveza. Força é isso que eu falei aqui com vocês. Ter alta resistência, ter flexibilidade e ter leveza. Se a fé em Jesus Cristo faz isso com a gente está vivendo bem a fé. A fé não é uma coisa que vai para a eternidade. Paulo diz que das 3 virtudes cardeais, né, a fé, o amor e a esperança, a que permanece para sempre é o amor. Porque na eternidade a gente vai precisar de amor. A fé e a esperança é para essa vida, para essa existência. Então a fé bíblica é a fé que nos ajuda a se tornar um tipo de gente parecida com Jesus. Sem perder a alegria, sem perder a esperança, sem perder a leveza, sem perder a flexibilidade, amadurecer. E maturidade é se tornar melhor a cada dia. Ficar mais bonito. E eu não estou falando de imagem física não, pode ser que você fique, por um milagre de Deus, e pela força do Botox e dos tratamentos aí que existem, você pode ficar bonito, tudo certo, que bom que fique. Mas eu estou falando de ficar gente bonita de alma, feliz, alegre, divertida. E eu também não estou falando de alienação, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Porque eu não estou falando assim, aquela pessoa que, sei lá, perdeu um familiar querido e fica rindo, fala, nada aconteceu. Não aconteceu. Você vai ter que passar pelo luto, sofrimento, vai ter que chorar. Mas isso não vai te destruir. Não vai te empobrecer internamente, mas vai te ajudar, diante disso, mesmo com isso, a continuar sendo uma pessoa mais madura, mais feliz, mais amorosa, porque é isso que a fé em Jesus faz com a gente. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe a nossa vida, a nossa semana, e que Ele produza em nós o tempo todo uma fé assim, uma fé que nos expande para a vida, para a glória dEle e para o nosso bem. Amém. Amém. Terminados. Terça-feira já está anotado. Agora